professor Tiago aqui mais uma vez para o nosso mini curso de finanças. Estamos na aula 7, aula de renda fixa, parte 2. Eu sou o professor Tiago. Eu sou o Thiago Luiz Asink. Eu sou o Thiago Scharf. Eu sou o Gabriel Moreira. Então hoje nós estamos com mais 3 professores diferentes, né? E hoje a gente vai bater um papo, trocar uma ideia sobre renda fixa, parte 2. Eu acho que só para deixar algumas coisas claras, primeiramente, o nosso curso ele tem o objetivo didático de apresentar o mundo dos investimentos. Não é tornar ninguém um profissional. Então, a gente vai abrir aqui, por exemplo, ó, eu abri a minha conta bancária, como eu sempre faço, que tem a minha quantidade exorbitante de R$23. A gente vai ver na prática como que faz isso, né? Mas a gente precisa deixar claro que isso não é uma recomendação para tu abrir a conta no Banco Inter, no Nubank, enfim. É só para te dar o exemplo, para tu ver na prática como é que faz, ok? Então isso não é uma recomendação, não é aqui que é o melhor, o pior, não. É só para dar um exemplo, estamos numa aula, ok? E só para lembrar, o que a gente viu mesmo na última aula? Na última aula a gente viu sobre Tesouro Direto e CDB, né? Ah, verdade. Um quer emprestar dinheiro para o governo e o outro pro banco. Pro banco? Isso, e o outro é pro banco, certo? Então os meninos estão tímidos. Então, enquanto o Tesouro Direto, tu empresta dinheiro pro governo, lá pro Tesouro Nacional, o CDB, tu empresta dinheiro para um banco, para uma instituição financeira, ok? E hoje, só para dar uma resumida do que a gente vai falar hoje, para quem está em casa já saber o que espera, assim. Bom, a gente vai falar de investimentos como o LCA, o LCI. Siglas. Amamos siglas. O LCA é letras de crédito imobiliário. Do Imobiliário? agronegócio. Ó, tá, LCA, letras de crédito do agronegócio. E o LCI são letras de crédito imobiliário. Isso. E aí também tem sobre o CRA e CRI, né? Que... Certificado de de recebíveis imobiliários e certificado de recebíveis do agronegócio. Certo? Então, siglas servem para facilitar, mas às vezes acabam por piorar as coisas. Ok? Mas vamos lá. Vamos falar então primeiro de LCA e LCI. Vamos tentar explicar o que é essencialmente, quais são os pontos. E daí a gente abre aqui na corretora para ver como que a pessoa faz para identificar, né? Vamos lá. O que é LCA e LCI? Eu acho que a sigla já ficou clara, né? LCA, letras... Isso, então LCA, letras de crédito do agronegócio, e LCI, letras de créditos imobiliários. Isso é o que a sigla é. Mas vamos pensar no que é investir em LCI. Então imagine, Gabriel, se a dona Jurema, que está nos ouvindo, pega R$100 e investe, por exemplo, em LCA, o que ela está fazendo? Ela vai estar investindo e aplicando o seu dinheiro, primeiramente em uma instituição financeira. Isso. E essa instituição financeira vai destinar o dinheiro dela para empréstimos, o LCA, né? Isso. Empréstimos voltados para o setor somente do agronegócio. Isso, acho que é legal dar um exemplo. Alguém quer dar um exemplo disso? Tipo assim, se você tá lá numa fazenda... Uma fazenda. Somos fazendeiros. Somos fazendeiros. E você quer, tipo, comprar aquelas máquinas que geralmente custam em torno de R$90 mil. Você precisaria pegar um empréstimo. Isso. E esse empréstimo você pode ser feito com um banco. E como no banco você E pode o dinheiro veio de pessoas que investiram em LCA. Então, só para exemplificar, o Tiago é o fazendeiro. O outro Tiago é o investidor. Quando o Tiago compra um LCA, o que ele está dizendo para o banco? Banco, você só pode emprestar esse dinheiro para pessoas do agronegócio. Então, quando o Tiagão aqui... Nossa, é péssimo, é Tiago, Tiago e Tiago, né? Mas agora vai ficar assim. Tu que se vire e prestar atenção. Quando o Tiago aqui é dono de uma fazenda e pede dinheiro para comprar trator, o banco vai emprestar. Uma parte desse dinheiro veio de pessoas como o outro Tiago, que comprou LCA. Mas a lógica, a gente tem que só deixar claro a lógica para quem está em casa. LCA é emprestar dinheiro para o banco. Ponto.
tu empresta dinheiro para o banco e o banco vai emprestar dinheiro para outras pessoas. E assim fica bom para todo mundo, né, Thiago? Isso. Assim como eu vou ter os meus lucros no final do investimento, o outro Thiago vai ter juros menores, provavelmente. Isso, claro. Normalmente os empréstimos do agronegócio, empréstimos imobiliários específicos, normalmente eles têm uns juros mais baixos, né? Isso. Então, uma parte engraçada é de porque o agronegócio ele já é muito caro os produtos, tudo. Em geral é caro, né? Fazenda, o LCA trator. ele acaba recebendo um pouco mais de dinheiro que o LCI, mas os dois Isso eu acho que é um ponto interessante. Por exemplo, na renda fixa parte 1, a gente viu Tesouro Direto e CDB. E aqui acho que já está um ponto legal para comentar. Em geral, olha que legal, em geral, LCA e LCI rendem mais do que CDB e o Tesouro Direto. Então, se o cara quer ganhar um pouquinho mais, em vez dele emprestar dinheiro para o governo, em vez de emprestar num CDB, ele pode um LCA e um LCI. Eu acho que a gente só não falou do LCI, a lógica, né? Eu sou dono de uma construtora. Qual é a lógica? Se eu fizer empréstimo, o banco pode me emprestar dinheiro vindo da onde? De pessoas que investiram em LCI, que é letras de crédito imobiliário. Que é quando eu digo para o banco, ó, esse dinheiro que eu estou te dando é para tu emprestar especificamente para aquele setor da economia. Ok? Ok, Thiago, só relembrando, né, que é um investimento muito seguro. Isso é uma preocupação das pessoas. Que, em geral, tu pode deixar lá e não vai perder teu dinheiro. Legal. Mas tem risco. Tem que sempre lembrar que tudo tem risco. Mas é muito baixo. Boa. E ele é protegido pelo FGC também, né? Uhum. Isso. Então, só para explicar de novo, o que era FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Qual era a situação? Imagine o seguinte, vamos imaginar uma pessoa aleatória aqui. Vamos imaginar Elis. Elis é uma pessoa aleatória. Ela tinha R$250 mil para a aposentadoria dela em LCA. O banco disse, não vou te pagar, Elis. O que o FGC faz? Ele cobre o investimento. Ou seja, ele diz, não, Elis, eu vou te pagar. Mas aí tem que lembrar, é até R$250 mil. No máximo, tem que lembrar que a pessoa pode ter 4 contas em corretoras diferentes. Aí não vai passar nunca de R$1 milhão. Então ele tem uma certa proteção a golpe, vamos imaginar assim. Só para a gente ver, na corretora... Tu quer falar alguma coisa, Thiago? Quero lembrar que é até R$250 mil mesmo. Tipo, tu tem 300 mil investido, o banco não me pagou. Os outros 50 mil eu perdi. Perdimos. R$250 mil no máximo. Isso. Por exemplo, aqui no Banco Inter, na corretora do Banco Inter, a gente tem aqui a guia investimento. Por exemplo, a gente abriu aqui uma conta no Banco Inter, tem o saldo dela, a pessoa vai vir em investimentos. Aí, quando carregar investimentos aqui, ela vai ter vários tipos, né? Renda fixa, fundo, tesouro direto, que a gente já viu, poupança. Aí ela vai vir em renda fixa, porque a LCA é um investimento de renda fixa. Aí, ó, tem vários tipos, ó. Perceba que já apareceu LCI, só que aparece CDB. Vamos filtrar aqui por LCA e LCI por enquanto. Aí, vamos lá. Ó. Tem vários tipos de LCI. Vamos tentar explicar quais são os vários tipos. Alguém quer explicar isso? Eu acho que eu posso explicar um dos tipos. O LCI consiste em 3 tipos, né? 3 tipos. Aqui a gente tem o pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Tá. Então, o pré-fixado, ele é quando a gente vai investir e a gente já sabe quanto que a gente vai ganhar. Ok. Por exemplo... Vamos abrir aqui. Então, por exemplo, ó, vamos ver se a gente acha aqui. Se a gente olhar esse daqui, ó, LCI pré 360 dias. Certo? Eu vou deixar bem no meio da tela para as pessoas verem. Vou tirar o zoom. Quando ela olha o 360 dias, está dizendo, ó, rende até 10,28%. Ou seja, já está dizendo o quê? Quanto que você vai ganhar. Quanto que tu vai ganhar. Ou seja, o pré-fixado. Olha, a própria palavra pré-fixado. Ou seja,
previamente eu já estou dizendo, é isso que tu vai ganhar. Por exemplo, ok? Ali se tu colocou R$1.000, num ano tu vai ganhar 100. Isso, que vai ganhar 10%. Colocou Exato. 1 milhão, vai ganhar 100 mil. Exato. Aí, vamos lá. E os outros? O pós-fixado. Vai lá, Gabriel. Bom, o pós-fixado, no caso, você investe e aplica seu dinheiro, mas o dinheiro depende de uma porcentagem de um valor mais variável. Por exemplo, o CDI, você não sabe quanto vai estar no momento que retirar. Tem uma taxa de correlação. Então, vamos exemplificar aqui, ó. Se a gente olhar para esse daqui, ó, LCI, ABC, 97% do CDI. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai nos pagar 97% do CDI. Só que qual é o problema? A gente não sabe quanto vai dar o CDI. Isso, eu não sei quanto é que vai estar o CDI daqui 1 ano, daqui 2 anos. Por isso que ele é pós-fixado. Se a gente lembrar, o CDI é uma taxa de juros da economia. Se a gente, por exemplo, colocar no Google CDI, hoje no dia da aula, ele está 13,15. Mas eu não sei se daqui 1 ano vai estar 13,15. Pode ser que daqui 1 ano esteja quanto? Sei lá. 5. 15. Então é por isso que aquele ali, ó, ele é pós-fixado, porque a pessoa só vai saber no dia de retirada do dinheiro. Ele é um investimento mais arriscado também, né, professor? Tu não saber como é que vai... Isso, porque ele depende muito da economia, né? Se a economia brasileira, digamos assim, der um boom, pode ser que o CDI aumente. Mas, sei lá, digamos que aconteça algum tipo de problema e ele reduza. Tudo depende, né? Certo? Então, pré-fixado, pós-fixado, e eu acho que o mais legal de todos é o híbrido. Alguém vai explicar, Tiagão? Vai lá. O híbrido é quando você está juntando literalmente os dois jeitos, o pós-fixado e o pré-fixado, com uma taxa de IPCA. A taxa de IPCA seria basicamente uma taxa de inflação, assim. Isso. Daí isso a gente junta com a taxa que é do pré-fixado, tipo 8% ali. Ah, entendi. Então, ó, o híbrido, vamos tentar achar que é algum híbrido. Quando a pessoa vê, por exemplo, ó, esse LCI, ele está dizendo, ó, eu vou te pagar, Tiago, IPCA mais 4,5. Lembrando que IPCA é Índice de Preços do Consumidor Amplo. Resumindo inflação, né? É a inflação. Então eu estou dizendo para o Tiagão, Tiagão, eu vou te pagar nesse investimento a inflação mais 4%, 4,5%. Vamos até fazer uma conta. Se isso fosse hoje, quanto é o IPCA hoje? Vamos ver, ó, IPCA hoje. Ó, o IPCA hoje está 5,19. Hoje está 5,19. No último ano, né? Isso, do último ano. Então, aquele investimento ali que está pagando IPCA mais 4,5, se a gente somar as duas coisas, dá quanto? Já esqueci quanto que é. 5,19 mais 4,5 dá 9,69. Perceba que é menor que o pré-fixado de 13, né? Uhum. Certo? Então, esses são os 3 tipos. O que tu já sabe de arrancada, o que tu vai saber no futuro e o que mistura as duas coisas. Cabe à pessoa escolher qual ela prefere. Tudo bem? Vai lá, Tiagão. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que, dependendo muito de um país que está em crise, como o Brasil ou outros países, Sim. O pós-fixado ou o híbrido sejam bom, mas um país que está mais estabilizado, o pré-fixado parece ser melhor. Isso. Quanto mais estável é a economia, o pré-fixado é legal. Quanto menos estável sempre é melhor pegar esses que dependem de algo. IPCA mais algo, porque a gente não sabe como vai estar a inflação, né? Então, só para explicar também para a pessoa que está em casa, perceba que tem vários tipos de LCA e LCI. Vários. Aqui do lado de cada um deles é a aplicação mínima, ó. Perceba que tem de R$50, tem de R$1.000,
tem de R$50. Então tem vários valores. E aqui a gente já consegue desmentir uma coisa, né? Que a pessoa precisa de muito dinheiro. Ok? É um dos maiores mitos aí hoje. Isso, né? Que as pessoas precisam de muito dinheiro para começar a investir. Isso. Mas aí vamos. Vai lá. R$50 a gente já com. R$50. É claro que tem os que tem 1.000. Mas não precisa comprar esse. Pode comprar o de 50 pila. Aí vamos olhar ali, por exemplo, as datas. 90 dias, 90 dias, 180 dias, 3 anos. O que a gente precisa explicar para a dona de casa, para a família, para o pai, para a mãe, para o aluno, é o seguinte: o LCA e o LCI têm um problema de liquidez, que é o quê? Tem uma que a baixa gente, liquidez. Isso, a gente não consegue tirar o dinheiro na hora que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente compra esse primeiro aqui, ó, LCI 90 dias, ele já está dizendo: vocês só vão poder tirar o dinheiro daqui a 90 dias. Então, por exemplo, hoje é dia 24 de outubro. Fazendo uma conta, 24 de novembro, 24 de dezembro, 24 de janeiro. Então, 24 de janeiro a pessoa vai poder tirar o dinheiro. E isso não é outra coisa que não tem choro, né? Nem em situações emergenciais. Isso, essa é a questão. Ou seja, tipo... precisei do dinheiro. Precisei. Meu filho tá doente e eu tô precisando do dinheiro agora. Não tem choro só quando acabar o prazo do investimento. Né? Perfeito. É verdade. Então é por isso que a gente recomenda, né, que a reserva de emergência, se ela tá aqui em LCA e LCI, que esteja pouco. Porque a reserva de emergência é justamente para quem precisa de uma emergência. Tu precisa bater o carro, filho ficou doente, tu precisa do dinheiro, certo? Eu acho que a gente já falou pontos positivos. Eu acho que a gente só não comentou um ponto positivo, e eu acho que é o principal. Que pra mim é o melhor, né? Que é o melhor. Qual que é o maior ponto positivo? Não tem que declarar imposto de renda. Não é que não tem que declarar. Não tem imposto. Tem que declarar, só não paga imposto. Isso é legal, porque existem poucos investimentos que não pagam imposto. Então, exemplo, Tiagão ganhou herança, fazendeiro, ganhou R$1 milhão. Foi lá e colocou em LCA. Vamos fazer uma suposição. 13%, como ele ganhou R$1 milhão, quanto que ele ganhou? R$130 mil. Ele não vai pagar imposto nos 130 mil, é dele os 130 mil. Tem alguns investimentos, né, que ganha mais, rende mais, porcentagem, mas tem que descontar o imposto de renda. Isso, a pessoa... Tiago, a pessoa tem que fazer essa conta. Tem que fazer o cálculo. Eu vou perder ganha 14, mas paga imposto. Daí tem que o outro ganha 10, mas não paga imposto. Qual é o que vale a pena? A pessoa tem que fazer essa conta. Mas esse é o legal. A gente já falou, né, coberto pelo FGC. Questão de segurança. É tão seguro quanto Tesouro Direto, CDB, poupança, vamos comparar, que o brasileiro gosta da poupança. Só que, em geral, ele rende mais. Então, por que não, né? Parece uma boa opção. Parece uma boa opção. Na real, eu não acho que parece uma boa. Eu acho que é uma boa opção, certo? Mas como todo investimento, ele tem os pontos positivos. É que, no fundo, né, as pessoas precisam entender uma coisa. Tudo na vida tem risco. Sim. Poupança tem risco, tudo tem risco. Um remédio que é para nos tratar, ele tem efeito colateral? Tem risco. Ok? Eu acho que um dos pontos negativos é esse que a gente colocou aqui, né, na aula, que é o fato das vezes a gente precisar do dinheiro e não poder sacar. E, que nem disse o Thiago, né, não tem choradeira. Por isso que tem que ter reserva de emergência em outro lugar. É, diversificação, né? Isso, essa é a palavra do sucesso, diversificar. Nunca coloca no mesmo lugar. Não deixa todos os ovos na mesma cesta, né? Isso, porque se a cesta cai, tu perde todos os ovos. Então o segredo é diversificar. Põe um pouquinho em tesouro, põe um pouquinho em CDB, põe um pouquinho em LCA e assim tu vai fazendo a tua cesta dos ovos de ouro.
então, aí para dona de casa que não gosta de acompanhar muito como o mercado das ações, né? Que você precisa estar ali todo dia acompanhando como é que tá, se está subindo, descendo, e tem um dinheiro para investir, pode colocar na LCA aí, que é uma ótima opção. Perfeito. Funcionou tudo. Isso. Aqui a gente colocou 4 pontos que você que tem um material percebeu que a gente já falou por cima, né? Sim. Que é diversificação, ele é um bom investimento. Fechou. Eu acho que agora a gente pode ir para o nosso próximo tipo de investimento. A sigla, o final, a pessoa dona de casa, enfim, a pessoa, o pai, a mãe, enfim, as pessoas já devem ter matado. Que o A é agronegócio e o I é imobiliário de novo. Agora, o que é CRA e CRI? Certificado de recebíveis, daí é do imobiliário ou do agronegócio. Então, é certificado de recebíveis do agronegócio ou imobiliários. Então, percebam, esse é o nome do investimento. É um certificado de que tu vai receber algo. E isso é legal porque isso já faz sentido para a pessoa entender o que é. Tu ganha um certificado de que alguém vai te pagar algo. Perfeito? Aí, esse eu confesso que eu acho um pouquinho mais complexo de entender, né? Porque a gente vai falar um palavrão aqui desgraçado, que é a palavra securitizadora, que a pessoa vai confundir talvez em casa com seguradora. E não é a mesma coisa, certo? Explica para nós, Gabriel, ou Thiago, enfim, quem quiser explicar, o que significa uma pessoa pegar R$100 e investir, pode ser num CRI, por exemplo. Bom, você vai pegar o seu dinheiro, né, isso, e aplicar ele, tipo, no investimento, e o dinheiro vai ser enviado para uma securitizadora, que é uma empresa. É difícil de falar. Isso. Mas, ó, essa securitizadora vai comprar a dívida de uma outra empresa, que no caso, por ser CRI, vai ser uma empresa voltada para o mercado imobiliário. Isso. Então, só para a gente explicar, porque é complexo mesmo. Então, olha só, o Gabriel, quando ele investe num CRI, ele pega o dinheiro dele e ele manda para uma empresa. Essa empresa tem um nome. Securitizadora, ok? Então, ele mandou o dinheiro para a securitizadora. O que a securitizadora faz? Compra uma dívida de uma outra empresa. Ela compra dívida de outra empresa. Olha que loucura. Então, imagine isso. Eu sou dono de uma construtora. Vamos tentar. Eu acho que tem um exemplo aqui para a gente entender, né? Um exemplo ali, ó. Você, a securitizadora e a empresa. Você manda dinheiro para a securitizadora. A securitizadora manda dinheiro para a empresa. Ou seja, ela compra a dívida da empresa. Aí a pergunta é, tá, Thiago, mas por que a securitizadora vai querer pagar a dívida de outra empresa? Nada de graça, né? Nada é de graça. Assim como os bancos fazem empréstimos, o CRI também é basicamente um empréstimo. Né? Isso, porque a gente tem que pensar o seguinte. Imagine uma construtora. Acho que uma construtora fica bem claro no exemplo. A construtora foi lá e fez um prédio. Todo mundo financiou. A construtora já recebeu dinheiro? Não. Ela vai receber ao longo dos anos. As pessoas vão pagando essa dívida e ela vai receber. Ou seja, ou o banco, porque quando o banco empresta o dinheiro, o banco fica em dívida. Mas só que daí ela precisa pagar as contas dela, né? Exato. O CRI dá um pouquinho mais de medo de investir pelo fato de não ser do FGC, e ele também tem que depender de duas empresas, não é só banco. Dá um pouquinho mais de medo, mas isso, é melhor. É que as pessoas já devem, a essa altura do campeonato, estar vendo. Ele já é mais complexo de entender. O problema é que entender é a menor parte do problema. A securitizadora chega para o Gabriel e diz, Gabriel, tu tem um monte de pessoas que estão te devendo. Elas te devem 10 milhões de reais. Mas tu vai levar 10 anos para receber isso. O que a securitizadora faz? Ela faz uma proposta bem indecente. Isso o Gabriel está com uma dívida, né? Isso, o Gabriel está com a dívida. Ele é a empresa que está devendo.
eu sou a securitizadora, chego pro Gabriel, ó Gabriel, se tu esperar 10 anos, todo mundo que ia te pagar vai te pagar 10 milhões. Mas é só daqui 10 anos. Ó, se tu quiser, hoje eu te dou o dinheiro, mas eu te dou 8 milhões de reais. Hoje. Então, olha qual foi a proposta. Eu, como securitizadora, eu vou comprar a dívida do Gabriel. Mas eu não vou pagar o valor dela, eu vou pagar menos. É claro que o Gabriel pode ou não aceitar. Digamos que ele aceitou. Agora, todo mundo que ia pagar o Gabriel, não vai mais pagar o Gabriel. Vai pagar quem? Vai pagar para mim, porque agora eu sou o dono da dívida. Só que eu vou ganhar quanto? 10 milhões. Quanto que eu ganhei na lógica? 2 milhões. 2 milhões de reais. Aí esse 2 milhões, eu particiono ele um pouquinho para cada pessoa que me ajudou a comprar essa dívida. E a lógica é a seguinte, um monte de gente me deu dinheirinho, CRA ou CRI, eu comprei a dívida. As pessoas vão me pagando e eu vou passando dinheiro para quem me ajudou. Assim fica bom para todo mundo, né? Fica bom para todo mundo. A empresa também, né? Se a securitizadora oferece algum contrato com a empresa, assim, em geral, a empresa vai ter que pagar menos juros do que se ela fosse fazer um empréstimo. Isso, exatamente. É por bem isso menos que juros. As empresas normalmente aceitam. Isso. E a gente também ganha a nossa parte, né? Então todo mundo sai ganhando. Isso, vale lembrar que qual é o risco da operação? O risco são as pessoas não pagarem a securitizadora, consequentemente a securitizadora não vai ter dinheiro para me pagar. Mas é claro, aí a gente tem que olhar empresas por empresas. Eu acho que uma coisa deveria estar claro aqui é que não é qualquer tipo de empresa que pode ter a dívida comprada. Por exemplo, a padaria do seu João, a securitizadora não vai comprar a dívida dela, certo? São só empresas que estão na bolsa, né? Isso, são empresas do mercado financeiro brasileiro, certo? Esse é o quesito. Então são empresas grandes, são empresas que têm um know-how já renomado, certo? E uma coisa, então, que a pessoa, quando vê aqui, ó, o CRA e o CRI, é perceber que do lado, ó, sempre tem a empresa que está atrelado, ó, Agro São José, Bem Brasil, Raizen. A pessoa, cabe a ela pesquisar se isso daqui é uma boa empresa ou não. Porque lembre-se, quando a pessoa compra aqui, ó, CRA, Usina Cerradão, ela está emprestando dinheiro para qual empresa? Usina Cerradão. E tu não vai querer emprestar um dinheiro para uma pessoa que pode não te pagar, né? Isso. A pergunta é, será que a Usina Cerradão vai me pagar? Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei. A gente tem que pesquisar. Vamos ver se a gente acha uma empresa que a gente... Olha aqui, ó, empresa de roupa, ó, Brooksfield. Agora, uma que eu acho que vai pagar, BTG. Por que eu acho que o BTG vai pagar? Porque BTG é um banco, é muito difícil um banco dar calote, certo? Então a primeira análise que ela tem que fazer é isso. Para quem eu vou emprestar dinheiro? Gabriel, tu empresta dinheiro para qualquer um? Não. Claro que não, ninguém empresta. Por que a gente vai emprestar o nosso suor, dinheirinho, né? E até porque é que nem o Thiago ali falou, né? Não é coberto pelo FGC. Ah, ó, isso é uma desvantagem em relação a SA, né? Isso, então a pessoa tem que saber uma coisa. Se a empresa, o BTG, der golpe, o cara pode ter 10 reais lá. Perdeu. Ele perdeu. Não tem aquele negócio de que até 250 mil ele vai ter o dinheiro de volta, né? Porque ele não vai. Então essa é uma desvantagem, fato, bem lembrado. Aí uma coisa que, já que estamos tudo na mesma aula de LCA e LCI, acho que fica claro, são os 3 modelos. Alguém quer explicar os 3 rapidamente? Vou dar uma relembrada. Isso. E o pré-fixado, tu vai investir, tu já sabe quanto que tu vai ter na hora que tu for retirar o dinheiro. Perfeito. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem um CRI 2048, 18%.
Mas vamos tentar achar um aqui real. Ó, nós temos um CRA do Carrefour. Para quem não lembra, Carrefour, acho que é bem famoso o mercado Carrefour, né? Ó, esse é pré-fixado. Ó. Ele já está dizendo: eu vou te pagar 10% ao ano. Então, cada ano vai aumentar 10%. Lembrando que a gente está falando de juro composto. Então, tem juro de juro. Ou seja, esse ano eu coloquei 1.000. Final do ano eu vou receber 1.100. Isso. Daí deixei parado ali o dinheiro. No outro ano vou receber 1.210. Isso. Eu tenho juro em cima do juro. O juro sobre juro que tanto no Serra pode no juro do Brasil. Exato. E o pós-fixado... Vai lá, Thiagão. Fixado, ele é... Tu não vai saber o quanto que tu vai ganhar, né? Agora. Tu vai investir, tu vai... Só na hora que tu for tirar, tu vai saber. Por causa que depende da economia, índice, da economia. Da bolsa e coisa. Exato. Vamos pegar... Esses são os mais comuns aqui, pelo que a gente viu, né? Então, por exemplo, ó, esse primeiro aqui é um CRI do Banco Inter, que está dizendo o quê? Que ele vai nos pagar 99% do CDI. A pergunta é, quanto vai ter o CDI daqui 3 anos, né? Só Deus sabe. Por isso que ele é pós-fixado. Eu tenho uma ideia de qual vai ser a comparação, né? Mas eu não sei a taxa real que eu vou receber. A gente já viu hoje, né? O CDI hoje estava 13%, né? Então, isso é o que eu ganharia hoje. Mas eu não sei daqui 3 anos. Você tem que olhar a economia do país, né? Se isso, tende exato. a subir, tende a descer. E o híbrido, acho que já dá para a gente explicar aqui mesmo. O híbrido é aquele que tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. As duas. Vamos pegar aqui, ó. Um CRA Rising. Ele está dizendo ó, que ele vai ser o IPCA, ou seja, IPCA, lembre-se que é a inflação, só que ele vai pagar a inflação mais 6. A gente tinha visto hoje, né? A inflação estava 5,2. Por aí. Mais 6, isso dá 11,2, com aquele ponto 1 dá 11,3. Qual é o problema? Isso hoje. Será que daqui 1 ano a inflação vai estar 6? Vai estar maior, menor? Não sei, certo? CRA e CRI também tem um certo problema de liquidez. Abaixo. Não que seja um problema, não é isso. É que não dá para tirar o dinheiro na hora que a pessoa acha que pode. Uma movimentação menor, uma liberdade. Isso, é uma liberdade menor. Então, por exemplo, ó, o primeiro aqui está dizendo o seguinte: se ela investir hoje, ela vai poder tirar o dinheiro só 15 de setembro de 2025. E não há choro, ela vai tirar só lá. Isso... E detalhe, só para complementar, tem uma aplicação mínima. Então perceba, CRA e CRI é um investimento difícil de fazer? Não acho. Mas é um investimento que já tem uma liquidez maior. Em geral, os valores são maiores. E, em geral, o risco é um pouco maior. Mas daí a pessoa pensa, Thiago, só tem desvantagem. Qual é a maior vantagem? Não tem... A rentabilidade, em geral, é maior. E ele também, assim que nem o LCA e LCI, não tem imposto de renda. No fundo, aqui no curso, a gente só vai aprender 2 tipos de investimento que não tem imposto de renda. LCA e LCI, CRA e CRI. Então, se tu não quer pagar imposto de renda, jaz o sucesso. Então, professor, eu corro mais riscos. Claro, porém eu ganho mais em geral. Aí é aquele contrapeso que a pessoa tem que fazer. Eu quero ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Tome cuidado com a ganância, com a pressa, certo? Professor, relembrando que já até foi falado, mas é bom relembrar que não fazer uma reserva de emergência no LCA, no LCI, né? Isso. Porque isso é uma coisa que já foi falado, mas é muito importante, né? No CRA, Isso. Não, principalmente, se no LCA e no LCI, que é 90 dias, já é um problema, imagine fazer uma reserva de emergência. Por exemplo, nesse aqui que está na segunda linha, né?
que é 11 de janeiro de 2028. Lá na quarta, ó, 2032. Isso, imagine o seguinte, o teu filho tá lá precisando de uma cirurgia O dinheiro tá ali. em 2027. Tu não vai falar para ele, não, filho, espera aí. Não, é uma doença, ela precisa ser tratada. Mas agora, professor, eu tenho um dinheirinho aqui que eu não tô com pressa. Já tenho a minha reserva Já de tenho a minha emergência reserva de formada. emergência. Que a gente já comentou, né? Que a pessoa tem que ter esse dinheiro no mínimo de 6 meses guardado. Então, só para relembrar ela, né? Se ela gasta de vida para se manter com aluguel, comida, água, luz, internet, R$5.000. Qual é a recomendação que a gente dá para ela? 30 mil guardados. R$30.000 no mínimo guardado. Daí, no máximo, para ela também não exagerar, 60 mil, que é de 6 a 12 meses. Porque Aonde tem que estar esse dinheiro? Tesouro Direto ou CDB com liquidez diária. Reserva de emergência. Ok? De 6 a 12 meses do custo de vida da pessoa. É que mais 12 meses também, né? Não é muito necessário. Até porque Isso. Daí tu tá perdendo É. de ganhar dinheiro. É, isso aí. Isso. Ok, ela tá cagando de medo de não ganhar mais, mas aí em contrapartida, pô, tu já tem 12 meses guardado, tu já tem 36 meses guardado. Não. Pô, 1 ano de dinheiro guardado é suficiente. Se tu for demitido, tu vai lá, pega emprego. Dá pra tu se equilibrar. Aí tu pode correr mais risco e ganhar mais dinheiro. Certo? Acho que ponto positivo comentamos. Sim. Negativo é a baixa liquidez, é o que não tem o FGC, certo? Acho que a gente falou tudo. É uma aposta maior. É uma aposta maior, mas consequentemente, em finanças, eu acho que isso é um ponto interessante para as pessoas que estão nos ouvindo lembrar. Quanto mais risco, em geral eu ganho mais. Em geral, quanto mais seguro, em geral eu ganho menos. Então, qual é o segredo nosso aqui nesse curso de 10 aulas? Diversificar, tentar achar o equilíbrio, né? Um pouquinho em cada, eu vou contrabalançando. Um pouco de renda fixa, Isso. pouco de ações. É por isso também que a gente diz que você não vai ficar rico em renda fixa. É em Isso. renda variável. Isso. É que no fundo, a pessoa vai ficar rico trabalhando. É. O investimento é para potencializar ela. Mas é claro que ela não adianta só investir em renda fixa. Não adianta ela só querer poupança, 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 apesar de que poupança é ruim, né? Ou tesouro direto, tesouro direto, tesouro direto. Não, ela tem que correr o risquinho de um fundo imobiliário, de uma ação, para poder correr o risco de ganhar mais. Certo? É basicamente o LCA e o LCI, só que envolvendo uma securitizadora. Isso. Tem um risco alto, uma rentabilidade boa, e nunca colocar tudo ali, né? Isso. Espalhar bastante. Perfeito. Então eu acho que é isso. Eu acho que só para deixar uma coisa clara novamente para quem está nos ouvindo, toda aula a gente vai frisar isso, né? O Banco Inter, ele é só um exemplo, né? Ninguém está dizendo para as pessoas em casa abrir conta nesse banco, nessa corretora. Ninguém está dizendo para escolher esse CRA e CRI que a gente mostrou aqui. É só para dar um exemplo para ela ver que não é tão complexo. Que ali tem o valor mínimo, ali tem a empresa, tem a taxa, tem quando ela vai resgatar, tem o botão aplicar. Então tudo aqui é exemplo. Ninguém está dizendo que é para fazer isso. Isso é uma aula, é um curso, é introdutório, é para você pensar, refletir e pensar que isso vai fazer bem para a sua vida, para a vida dos seus filhos, da sua família. Então, muito obrigado. Essa foi a aula número 7. Aguardamos vocês na aula de número 8. Faça anotações, pesquise, estude e lembre-se, investimentos fazem parte da nossa vida. Então, procure fazer investimentos. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Obrigado. Valeu? gente. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para todo mundo. É nóis. Tchau. Tchau, tchau.